Em 2013, fizemos um documentário sobre o Cine São Luís intitulado Antes do Fim. Retratava os primórdios para sua construção em 1938, o apogeu de sua inauguração em 1958 e os acontecimentos que redundaram em seu declínio no início de 2010, culminando com o encerramento de suas exibições. Após intervenção direta e benfazeja do governo do estado em 2011, adquirindo o edifício São Luís e lá instalado a Secretaria de Cultura, o Centro de Informática e destinando os 5 primeiros andares do edifício para o cinema, reformando, recuperando e reinaugurando em 2014 aquela esplendorosa sala de espetáculo, agora como cine-teatro. Registramos este auspicioso acontecimento. Quem vai nos historiar essa ressurreição do São Luís é o Dr. Paulo Renato, engenheiro responsável pela obra. Bom, quando nós chegamos a iniciar o processo de restauração do Cine São Luís, nós encontramos um prédio bastante deteriorado. Então, uma das coisas principais a ser feito num processo desse é o levantamento arquitetônico da obra, que nós não tínhamos o levantamento. Então, foi feito um levantamento minucioso, pessoal do DAE. Em cima desse levantamento arquitetônico, nós fizemos todos os projetos necessários a adotar o Cine São Luís do mais moderno e restaurar, buscando trazer um projeto original, que era de cine-teatro, para a situação atual de mercado, né? Porque toda essa parte de revestimento de paredes, a gente teve cuidado para que as tubulações não atingissem esse tom. A gente teve que usar todo o artifício para que todo o sistema colocado novo, implantado novo, não viesse a confrontar com a restauração, com o antigo. Muita gente que vinha aqui ao São Luís não sabia que existia um palco por trás da tela de cinema. Em algum momento, no final da obra, perto de 56, 57, eles resolveram não concluir. Então, quando nós chegamos aqui, nós encontramos um palco executado, com um piso, com a parte de camarins, e a boca de cena fechada, taipada com alvenaria. Então o que acontece? Nós tiramos as alvenarias, refizemos todo o palco, vimos que tinha um espaço embaixo, que é um espaço muito interessante para se fazer camarins, então nós tiramos toda a estrutura que sustentava esse palco, jogamos algumas estruturas metálicas e projetamos os camarins embaixo. Então eu acredito que a vocação hoje do Cine São Luís, ele vai trazer o que foi dispensado no passado. Uma casa de espetáculo onde possa acontecer teatro e cinema. Temos aqui ao nosso lado o Dr. André Griser, que foi responsável pela acústica do cinema. O meu trabalho aqui de acústica foi basicamente pegar o ambiente e analisar as condições de resposta de som que ele teria, como originalmente foi proposto, para evitar mudanças radicais que viessem comprometer um patrimônio tombado. A boa surpresa foi que as intervenções que seriam necessárias foram tão poucas que não valeria a pena mexer no cinema. Sim. Então foi feito, todo esse ambiente aqui foi refeito em simulador em computador e atribuídas as características acústicas de cada superfície. E isso aí é feito uma análise, feita uma simulação com o som em funcionamento e a gente avalia como é que é a resposta do ambiente para isso. A partir disso é que a gente estabelece as intervenções. Então as intervenções, na realidade, foram poucas, complementares, porque o cinema já era bom e já armado para ser um bom teatro. Né? Então a gente teve complementaridades, teve rebatedores acústicos e difusores ali para o evento de uma orquestra, para quando for trabalhar para o som sem necessidade de amplificação. Para cinema foram colocados 5 conjuntos de caixa para a tela e mais cerca de 48 caixas de surround ao redor do cinema inteiro, que é para fazer os efeitos do cinema moderno, que na época é uma coisa que não havia. Aqui nós tínhamos na época o som estereofônico, foi uma... Eu cheguei a ver, quando a gente veio aqui na época do levantamento, tinha uma grade lá com as caixinhas, quando a gente for olhar, era uma coisa de uma potência equivalente ao que se tem em casa hoje. Imagine uma coisa com aquela potência para poder encher de som 1.300 lugares. Um espaço desse volume não funcionaria. O senhor falou também da restauração, embora presenciou a restauração do cinema. Quais foram as coisas assim mais interessantes que o senhor
observou nesta restauração? O impressionante é a qualidade original de todos esses acabamentos. Primeiro, a parte estética, a parte formal, mas a qualidade com que foram feitas. Sim, uma coisa interessante. Essas superfícies aqui, que você pode achar que são meramente decorativas, só para causar efeito visual, na verdade elas têm todas função acústica, porque são planos difusores. Isso aqui, toda essa lateral, tá certo? É feita de 2 planos inclinados. Lá em cima, no cantinho, tem aquelas cunhas, aquelas cantoneiras, tudo contribui para o espalhamento do som e uma melhor distribuição do som no ambiente. Então era uma coisa que já nasceu boa. Eu acho que na época o Luiz Severiano Ribeiro contratou um bom engenheiro acústico para assessorar na decoração. Isso daqui tudo, essa lateral de cima, isso é coisa com lã de rocha, que ainda estava ótima, né? E a lateral aqui também de absorção. Agora, a tinta, impressionante foi que aquela tinta lá do teto, ela não precisou ser repintada. Ela foi apenas colocado um reagente e a tinta reavivou e voltou a ser o que era. Marcos Alexandre, ele é o responsável pela parte de iluminação do Cine Teatro. E vai nos falar como foi isso, como ele encontrou, quais foram as dificuldades, enfim, tudo relacionado à atividade que ele desempenhou. Equipamento de luz aqui é incrível, um dos equipamentos mais incríveis que a gente tem no estado. A gente não tinha um equipamento com essa dimensão de quantitativo, de qualidade. A mesa de luz aqui é uma mesa especial, incrível. A mesa de som também, ou seja, a gente tem o que há de melhor dentro do estado do Ceará para poder estar utilizando aqui. O que a gente vê é uma obra concluída e pronta para ser operada. Certo. Vamos conversar com o doutor Gustavo Barreto, responsável pela parte som, teatro e de cinema São Luís, que vai tecer detalhes de como foi feito esse grande melhoramento para o cinema. Foi uma honra para mim trabalhar nesse projeto, nessa instalação, essa reforma desse espaço. A gente está aqui hoje, nesse dia, que é dia da inauguração, está falando sobre isso, para mim é muito importante. Trabalhei aqui muito grande com o André Gris, foi responsável pelo projeto acústico. Foi muito satisfatório, porque o cinema por si tem uma acústica muito boa. Então, mais do que um desafio, foi um prazer muito grande fazer essa instalação, testar. Todo o sistema de som é top de linha. Foi trocado, não tem nada do sistema de som aqui. Parte de cabeamento, caixa de som, tudo novo. Ele top de linha. Então tem, assim, em muitos pontos de espaço no Brasil tem um sistema de som de cinema e teatro com essa qualidade que nós temos aqui no Centro São Luís. Estamos agora com o Dr. Paulo Mingoni, que é o responsável pela parte da técnica, da cenotecnia do Teatro Cinema São Luís, que vai nos falar detalhes, como isso foi feito, quais foram as dificuldades e até o que ele projetaria para o futuro desse salão de espetáculos. A cenotecnia desse teatro foi feita toda em cima de projetos do escritório de arquitetura responsável, até André Gliser, que é responsável pela acústica, rebatedores e sonorização. E o nosso em questão de iluminação cênica e toda a maquinária envolvida no teatro. Esperamos que seja um belíssimo espaço cultural para essa cidade. Assim, as dificuldades que o senhor encontrou, porque originariamente era para ter sido realmente um teatro e um cinema, mas não. Foi durante quase 20 anos, 18 anos por aí, foi apenas filmes. Esporadicamente aconteciam alguns shows aqui, mas, vamos dizer, na frente da tela. Quando nós começamos aqui a fazer levantamentos e projetos e tudo, todo mundo ficou assombrado, porque já existia um palco aqui, onde 50 anos estava deteriorado e foi tudo refeito novamente, com todos os detalhes, com tudo, para ser um grande teatro. E hoje eu posso falar que nós temos um belíssimo teatro em Fortaleza. Estamos aqui à frente com um espectador que assistiu a inauguração do Luiz em 1958. Ele vai falar para nós como foi realmente aquela festa. Bom, a festa assim merece de luz.
Muita gente veio aqui na época, eles faziam parte da Polícia Estudantal, o Centro Estudantal Cearense. Então vinha para cá para fiscalizar as carteiras, as possíveis falsificação das carteiras. Então vim para cá no dia da inauguração, que a gente ficava até mais ou menos 15 minutos antes da sessão começar. Foi assim um evento e muito importante, porque nós não tínhamos aqui uma sala de cinema que fosse assim tão boa e seleta. Era um ambiente que todos nós víamos com muita entusiasmo. O São Luís é um ícone cultural e que está nas nossas lembranças afetivas. Eu me lembro quando eu era criança, né, o meu pai, Eusébio Oliveira, me trazia aqui dia de domingo para ver as sessões de Tom e Jerry. Cinema lotado, a meninada todo final de semana você vinha para cá no São Luís e depois, a partir de 1995, o Cine Ceará realiza aqui sua 5ª edição, que prosseguiu até 2010, quando o cinema foi fechado, né? E hoje a gente aqui nesse patrimônio da cultura, não só do Brasil, mas eu acho que deve ser um dos cinemas mais lindos do mundo. Eu tinha entrado há uns 2 meses atrás para ver o processo de reforma e fiquei arrupiado, né? E agora é um prazer muito grande estar aqui na reabertura do cinema. Eu tinha 15 anos na época e lembro que esse cinema era um cinema particularmente excludente, porque todos se dividiam terno da paletó, que era uma forma de pesquisa nacional. E aqui havia vários cinemas, Majestic, Moderno, Diogo. Então esse filme era deslumbrante, esse cinema era deslumbrante. E é um cinema excepcionalmente lindo, né? E agora vou ter a emoção de revê-lo. Bem, eu não morava aqui em Fortaleza, mas quando jovem também vim muito ao cinema e ficava impressionada assim, com a sua beleza, né? Então era o nosso passeio, né? O nosso divertimento era vir para o Cine São Luís. Em 1958 nós éramos noivos e estávamos naquela exuberância de frequentar os lugares nobres. Quando houve a inauguração do São Luís, e para nós foi uma grande alegria, uma grande festa em poder comparecer a esse cinema maravilhoso, no momento daquela festa em que todos aguardavam o filme Anastácia, e nós estávamos no meio também, gozando da mesma alegria, da mesma felicidade. E foi uma coisa que nós nunca conseguimos esquecer, ficou gravado em nosso pensamento, em nossas orações, porque participamos daquela alegria num momento de noivado, de muita alegria entre nós. Eu, naquele dia, estava muito feliz ao lado do meu noivo, né? E pensando em formar por lá, vi a inauguração do cinema São Luís. Eu estava muito feliz mesmo. Eu me sinto muito lisonjeada de estar presente aqui na reinauguração, porque eu sempre, desde pequena, eu vim assistir filmes aqui e fiquei muito triste quando teve uma época que fechou o Cine São Luís. E eu sempre almejava que acontecesse essa grande noite, né, de revitalização, de reinauguração. Então eu estou muito feliz por ter essa chance de estar participando dessa festa. Primeiro, no dia da inauguração, eu era uma criança de 10 anos, muito curioso e com vontade enorme de ver a inauguração do São Luís, onde passava na estreia esse mesmo filme, Anastácia. E o papai saiu de casa de paletó com a mamãe no vestido muito sóbrio, muito bonito, muito preparada para a festa de inauguração de um evento que foi muito importante para Fortaleza. A casa de cinema mais bonita do Nordeste, seguramente, e uma das mais bonitas do Brasil. E depois eu lembro bem da primeira vez que eu vim ao São Luís, criança ainda, rapazinho, e que era necessário para entrar ter um paletó.
no São Luís só era permitida a entrada dos assistentes do público portando paletó e as bolsas adequadamente trajadas, né? E a terceira lembrança, vou colocar mais uma, era um momento de encontro, da paquera, do flerte, dos primeiros tentativas de namoro na sessão de cinema das 3. O Belchior disse que era na das 5. A minha sessão, pelo menos, era na das 3, que era um grande momento de encontro da juventude, dos adolescentes, nas buscas dos primeiros romances, dos primeiros encontros, dos primeiros momentos de apaixonamento. E a gente ficou muito feliz de ver que os Luís abrindo, né, novamente, de fato é um cinema histórico. Até para a minha geração, assim, fui das pessoas que ainda assistiu esses últimos dias dos cinemas de número do centro. O São Luís era o mais imponente deles, ele continuou sendo. E a gente lamentou muito o período que ele passou fechado, e a gente só deve celebrar esse momento de reabertura dele, esse novo momento de ter de trazer de fato essa cultura do cinema, foi muito forte, com muito tempo no centro da cidade, está de volta ele aqui aberto, funcionando. Muito feliz disso. A reabertura de um cinema desse é sempre bom para a cidade, para as pessoas, e traz sempre um novo ângulo para que seja visto na cidade. São Luís faz parte da história de Fortaleza e do Ceará, diria do Nordeste. E a gente, quando vê o São Luís, sempre se emociona, porque desde criança eu assisti inúmeros filmes aqui nesse belo cinema. Depois, quando adolescente, jovem, belos filmes, com a namorada do lado muitas vezes, com a turma de amigos. Então eu sou de uma geração que vinha ao centro, o lazer no centro. E para mim é muito importante ver esse cinema aberto, bonito, bem tratado. E tenho certeza que o governo do estado recupera para a cidade um ícone da nossa história, da nossa cultura, da nossa tradição. E tenho certeza que o povo cearense vai reconhecer esse grande ato que foi essa reforma belíssima desse grande patrimônio material e imaterial do estado do Ceará, que é o Cinema São Luís, que agora se torna um cine-teatro. Isso para a revitalização do centro é fundamental. Então, estamos todos de parabéns, nós cearenses e a todos os cinéfilos, aqueles que gostam da sétima arte. Parabéns a todos nós. O Ceará é um estado de espírito. Nós vivemos porque temos uma identidade cultural. Isso, se você cotejar com a geografia física que nós temos e ter o êxito civilizatório que nós temos, demonstra o que eu quero afirmar. A identidade cultural cearense é que nos dá a força, a energia e a capacidade de sobrevivência e de brilho. E isso aqui é um totem a tudo isso. Isso aqui é um monumento extraordinário, foi construído por um cearense da iniciativa privada, o grande cearense Luiz Severino Ribeiro. Muito andou perto de cair e andou perto de ser destruído como espaço cultural. E em excelente hora, o governador Cid Gomes, acredito que interpretando esse sentimento mais profundo que às vezes o vulgo não entende, resgatou e tomou como patrimônio público. E agora está devolvendo, restaurado na sua inteira beleza física e espiritual, para que aqui brilhem os cearenses do futuro. Bom, é o momento do encontro da história com a própria história. É a reconstrução de um lugar que, para mim, traz memórias mágicas de momentos inesquecíveis da minha infância e da adolescência. Aqui eu tive a oportunidade de assistir todos os filmes do Renato Aragão, tive a oportunidade de assistir Superman, King Kong, por aí vai a lista imensa. E reencontrar essa casa é como voltar no tempo e poder reencontrar a alegria em momentos que foram determinantes para a vida. E poder ver isso tudo de volta e poder explicar, trazer os nossos descendentes para cá e mostrar como era e como é um momento mágico, indescritível, e seria perda de tempo tentar tornar tangível esse sentimento que a gente está vivendo aqui agora. O Cine São Luís está de volta, 56 anos depois de sua inauguração. Na noite de 26 de março de 1958, quando foi exibido naquela noite o filme Anastácia, o mesmo que assistiremos também nessa noite. O novo Cine São Luís surge como cine-teatro,
Após investimento de mais de 15 milhões de reais realizado pelo governo do Estado, através da Secretaria da Cultura, das obras de restauro e reforma. Nesse momento, tivemos o Ceará da Praia, que contém Governo do Estado do Ceará, Cine Teatro de São Luís, inaugurado em 26 de março de 1958 e reinaugurado pelo Governo do Estado do Ceará em 22 de dezembro de 2014. Cid Ferreira Gomes, governador do Estado do Ceará. Paulo de Tarso Bernardes Mamed, secretário da Cultura. Francisco Quintino Vieira Neto, superintendente do DAE. Nessa noite especial, queremos convidar para daqui a pouquinho estar no palco a Orquestra de Câmara Eliezer de Carvalho.